Shalom, amados! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical. Essa aula número 12, quando estamos aí encerrando esse trimestre. E nesse trimestre nós falamos sobre o livro de Jó. Um livro muito rico em conhecimento para nós e que revela muitos segredos, né? E o tema da aula de hoje é quando Deus se revela ao homem. O texto áureo está em Jó 40 e o verso 6, que diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. A nossa verdade prática vai dizer que, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela aos homens mortais. As nossas leituras diárias: segunda, Jó 38 e 1, terça, Jó 38, 3 e 4, quarta, Jó 39, 1 e 2, quinta, Jó 40, 6 e 7, sexta, Jó 40, 8 ao 10, sábado é Jó 41, 1 e 2. Os irmãos têm a oportunidade de estarem fazendo essas leituras. A leitura bíblica em classe, ela está em Jó 38, do 1 ao 4, 39, do 1 ao 6 e 40, do 15 ao 18 e o 24. E o capítulo 41, do verso 1 até o verso 3. Você pode dar um pause e fazer essa leitura bíblica e nós vamos já entrar na lição propriamente dita. A partir do capítulo 38 de Jó, que é onde nós vamos estudar no dia de hoje, na verdade se revela um grande segredo do livro de Jó, né? Qual é esse segredo? Você pode até me questionar, né? Qual é esse grande segredo? O grande segredo é que Deus fala com Jó. Veja que tudo o que aconteceu com Jó, a perda dos filhos, a perda dos bens, a perda da saúde, a perda de todas as coisas que ele perdeu, a gente não vê o Jó questionando isso, reclamando a respeito disso. Em nenhum momento esse ponto de vista ele é discutido pelo Jó. O Jó não está preocupado se ele perdeu gado, se ele perdeu os filhos, o que ia acontecer. Ele não está nem aí. O Jó, a grande inquietude na vida de Jó, o grande questionamento de Jó é que Deus não está falando com ele. E mesmo quando o Jó ele tem algumas atitudes que parecem ser de arrogância, como por exemplo, ele dizer: eu queria saber aonde é o trono do Altíssimo, e eu iria expor a minha causa, e eu ia pedir para ele me mostrar onde é que eu estou errado. Quando ele diz assim: julgue-me, Deus, em balanças fiéis e veja se eu tenho alguma coisa em falta. Na verdade, o que o Jó está tentando fazer quando ele faz esses discursos? Ele está tentando fazer com que Deus fale com ele. Ele quer uma resposta de Deus. O grande problema nessa provação de Jó é que Deus não está falando com ele. Ele não tem uma resposta, Deus não fala nada. Ele queria que, mesmo que Deus o matasse, mas ele queria ter convicção de que Deus estava vendo, estava agindo e estava no controle daquela situação. Isso traz uma lição para nós, amados. Eu estou suando muito aqui, vou pegar uma toalha aqui que está fácil. Então os irmãos não se assustem aí com eu passando a toalha no rosto não, porque está calor. O que acontece? O grande X da questão pro Jó é que o Deus não está falando com ele. Ele quer ouvir Deus falar. E no capítulo 38, depois que os amigos falaram, depois que a esposa falou, depois que as pessoas falaram, que as pessoas o menosprezaram, agora no capítulo 38, Deus vai falar com Jó. E esse é o grande refrigério da alma de Jó. É ouvir Deus falar. E às vezes, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia
aprender as coisas que a Bíblia demonstra e colocarmos isso em prática na nossa vida. Quantas vezes acontece alguma coisa, você perdeu um bem, você perdeu uma oportunidade, você perdeu alguma coisa, e a sua lamentação vai ser porque você perdeu aquilo. Pô, como que eu fui perder isso? Como que não sei o quê? Não interessa, irmãos. Não é essa a condição que Deus está esperando de você. O que Deus quer de você? Deus quer que você tenha a condição de ouvir a voz dele. E quando Deus se revela a Jó, primeira coisa, né, que é bastante importante a gente conseguir entender, é que Deus faz uma revelação pessoal. Deus não se revela de uma forma no geral, de uma forma para todo mundo, uma forma que todos perceberam. Não, Deus se revela de uma forma pessoal a Jó. É como se Deus quisesse dizer para Jó, nós dois aqui, a conversa é diferente. E ele vai fazer essa explanação dessa conversa. Então, nós vamos ver o Jó ficando feliz quando Deus começa a falar. E aí, os amigos de Jó já discutiram a respeito de que o Jó tinha pecado. Os amigos de Jó já disseram que o Jó estava passando aquilo porque alguma coisa ele tinha aprontado. Os amigos de Jó acusaram o Jó de vários pecados, várias coisas. E agora é o Deus quem vai falar com Jó. E quando Deus fala com Jó, ele traz Jó para uma razão. E qual é essa razão que é extremamente importante? O Jó, eu particularmente, que é uma coisa particular do Josué, eu gosto muito do capítulo 38 em diante de Jó. Por quê? Porque Deus vai esmigalhar o Jó. E Deus não vai falar para ele, você sabe como que é um anjo? Você sabe como é o tempo na eternidade? Não. O Jó vai receber alguns questionamentos, porque, de certa forma, eles estão ali, o Jó e os amigos, questionando a maneira como Deus faz as coisas. E Deus quer mostrar para o Jó o quê? Deus quer mostrar para o Jó que ele não tem a menor condição de entender o que Deus está fazendo. Ele quer mostrar para o Jó que, você está falando de coisas que você não tem nem ideia do que você está falando, Jó. Se você tivesse ideia do que você está falando, você mudava o seu discurso. E aí, como é que Deus vai fazer isso? Deus vai começar a fazer perguntas que seria para o homem responder. Então, Deus diz assim, depois disso, capítulo 38, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Você falou, Jó? Seus amigos falaram, todo mundo falou, agora eu vou falar. Aí ele diz, quem é este? Olha como Deus começa a conversa com Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavra sem conhecimento? E isso aqui, amados, é uma lição para nós aprendermos para a nossa vida. Para nós aprendermos e colocarmos em prática na nossa vida. Você não tem conhecimento das coisas que vão acontecer com você. Você não sabe o porquê as coisas vão acontecer com você. Às vezes, nós olhamos e falamos, puxa, mas por que aconteceu isso? Você não tem conhecimento total para entender isso. E Deus vai mostrar isso para o Jó. Então ele vai dizer, cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me respondes. Vou fazer pergunta para homem aqui. Vou fazer pergunta que qualquer homem pode... E hoje, por exemplo, hoje, a grande maioria dessas perguntas que Deus fez para Jó, a ciência sabe responder. Então, Deus está dizendo, o homem tem capacidade de responder, eu vou perguntar para você, vamos ver o que você me diz. Aí ele começa a dizer, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu comecei a criar a terra, Jó, aonde você estava? Pronto. O Jó já não tem resposta. Aí, olha, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o seu cordel?
Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Você tem capacidade, Jó, de escurecer o dia? Ou de clareá-lo? Para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar? Ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se tu o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente. E para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da terra. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada no céu? E as águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta? Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços de Órion? Ou faze aparecer os signos dos zodíacos, ou guiar a ursa com os seus filhos? Sabes tu a ordenança dos céus? Podes estabelecer a tua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância de água te cubra? Podes ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode enumerar com sabedoria as nuvens ou os odres dos céus? Quem os pode despejar? Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem um ao outro? Caçarás porventura presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Olha as perguntas que Deus fez para Jó. E o Jó está lá só ouvindo, irmãos. Só que o ouvir Deus fazer essas perguntas é um refrigério para o Jó. É uma delícia para o Jó. O Jó está adorando ouvir esses questionamentos de Deus. E aí, o versículo 39, ele vai dizer, o capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que se cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem?
E quem soltou as prisões ao asno veloz? E ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade? Não ouve os muitos gritos do arreeiro? Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura, podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cuidado o seu trabalho? Farás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na eira? A avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. E se esquece de que algum pé pode esmagar, ou de que podem pisá-lo os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso podes fazer pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim aguiar Deus que me responda? Esses questionamentos de Deus para Jó, além de ser uma coisa linda em termos de nós vermos essa revelação de Deus, para mim, amados, isso é uma coisa muito linda. Sabe por quê? Porque Deus pega Jó como homem. E como homem, ele prova que o Jó não pode fazer nada. O Jó não tem entendimento para responder uma dessas perguntas. O Jó não sabe nada a respeito de uma dessas perguntas. E aí, o Deus vai chegar para o Jó e vai dizer, Jó, você está questionando as minhas coisas, mas você não sabe nada. Muitas vezes é isso que vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Nós estamos questionando, mas nós não temos conhecimento das coisas, nós não temos conhecimento do que levou Deus a fazer nós passarmos por determinadas situações. O que nós temos que fazer? Crer, amados. Crer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. E ele é quem pode fazer as coisas para nós. Então, Deus está aqui, e aí o Jó agora vai responder. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então, amados, veja, Deus está fazendo perguntas para Jó do mundo físico. Do mundo que talvez Jó pudesse dizer, eu entendo de tudo, porque Jó era um homem estudado, era um homem que tinha um conhecimento vasto. Mas ele diz, eu não sei de nada. Sabe? Eu não sei quem foi que libertou o jumento selvagem. Eu não sei quem foi que fez isso, fez aquilo outro. Então, amados, nós precisamos sempre entender, queridos, sempre entender que nós não temos condições de questionarmos a Deus. Jó queria apenas que Deus falasse, e Deus falou. Para Jó está bem, para Jó está bom, para Jó, pronto. O que eu estava querendo,
aconteceu. Então, Deus vai se revelar, e muitas vezes a gente pensa assim, né? Olha, Deus não se revela hoje. Não é que Deus não se revela hoje, amados, dessa forma como ele se revelou para Jó. É que nós não temos a preocupação de buscar uma revelação dessa. Nós hoje, infelizmente, é uma coisa que a gente vai aprendendo e vai ficando cada dia mais evidente. Nós só sabemos reclamar, murmurar, não sei o quê, e fala mal, e xinga. Isso não é um procedimento de quem tem conhecimento do que é o Senhor, do que é Deus. Então Jó, ele queria ouvir Deus falando com ele, e Deus falou. Ele queria Deus respondendo, e Deus respondeu. Ele queria Deus, não interessa, eu preciso só ter a certeza de que Deus está nesse negócio. E Deus, quando fala, prova isso. E vai provar de uma forma muito pessoal. Veja que ele não pergunta para os quatro. Ele não pergunta para as pessoas. Ele fala exclusivamente com Jó. E na maioria das vezes na nossa vida, amados, nós precisamos entender que o que Deus está querendo é falar comigo e falar com você. Mas até onde vai a nossa disponibilidade para ouvirmos Deus falar? Até onde vai a nossa disponibilidade para conseguirmos deixar claro que Deus está falando conosco? O segundo tópico mostra a revelação de um Deus sábio. Escuta, Jó, você sabe como é que se forma a neve? Quem é que gera o orvalho? Quando Deus faz essa pergunta e automaticamente o homem não sabe responder, Deus está dizendo, você não conhece nada, filho, eu sei. Quem é que deu liberdade para o jumento? Fui eu. Quem é que a cabra vai dar, a cria, as suas crias vão crescer e vão embora e vão deixar a mãe para lá? Por acaso você pode, Jó, dar o alimento para o leãozinho, para o filhote do leão? Eu providencio o alimento do leão. Então, amados, entra aqui um segundo aspecto de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, Jó, isso tudo é fruto da minha benesse. É tudo fruto da minha bondade. Se eu cortar isso, Jó, a humanidade acaba. Às vezes, irmãos, isso é um resquício do orgulho. O que acontece com o resquício do orgulho na nossa vida? Nós somos levados, nós somos tentados a colocarmos a nossa vida, a nossa confiança na nossa capacidade. Às vezes você tem um emprego bom e você fala, não, mas eu tenho um emprego bom aqui porque eu fiz aquela faculdade. Não, irmãos. Não. É a divina providência. É a divina providência. Se Deus... Olha, tem gente com faculdade e não consegue emprego, não consegue se destacar. Sabe por quê? Porque tudo é a divina providência. Então, às vezes, eu gosto muito de assistir programa lá da África, né? Aqueles negócios lá, o leãozinho lá, o gnu. O gnu vai atravessar o rio, o jacaré fica esperando o gnu para atravessar o rio. E a gente olha e fala, mas é muita burrice mesmo. Tá vendo o jacaré, tá vendo tudo e ele vai atravessar, vai. Sabe por quê? Porque tudo faz parte de um processo que o Eterno colocou em prática. Irmãos, quando você assiste aqueles programas lá, você fica encantado, porque o bicho sabe onde vai chover. Ele faz migração, porque aqui parou a chuva, vai começar a chover lá do outro lado. Então vamos lá para o outro lado. Então, essas migrações, as aves, irmãos, puxa, a andorinha é verão aqui, ela está aqui. Não é mais verão aqui, ela vai para outro lugar. E o que é isso? É a divina providência. É porque o jacaré precisa comer, o gnu vai passar lá. O leão precisa comer, o gnu vai passar no caminho do leão. E Deus vai matando a fome do leão, Deus vai matando a fome do jacaré, Deus vai matando a fome do gnu, Deus vai matando a fome de todo mundo. Quando você presta atenção nisso, e é isso que Deus está querendo dizer para Jó, todas as coisas. O homem, ele tenta se rebelar, ele tenta ficar bravo, e ele não sabe que ele está
dentro de um jogo que Deus arquiteta cada peça. Ah, eu vou fazer isso. Tiago vai nos ensinar isso. Tiago diz, olha, nunca fala, amanhã eu vou fazer isso. Diga sempre assim, se Deus permitir, amanhã eu faço tal coisa. Por quê? Porque você não sabe, irmãos. Às vezes, Deus vai lá, tira uma peça de um lado e põe no outro. Quem estava aqui hoje não está mais, amanhã é outro. Então, Deus está dizendo para Jó, Jó, olha, todas as coisas, corre, 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 mas tudo vocês estão fazendo a minha vontade. Às vezes, nós não queremos, aí a gente briga, sai de um lugar, vai para outro, não sei o quê. E Deus está olhando para nós e está dizendo, você está fazendo a minha vontade. Você está fazendo a minha vontade. Você está fazendo a minha vontade. Ah, mas eu não sei o quê. Vai fazer a minha vontade. E não tem, irmãos. Nós não temos para onde correr. Glória a Deus por isso. Nós estamos determinados. Algumas pessoas gostam de usar o termo predestinados. Se nós queremos obedecer a Deus, irmãos, nós vamos seguir o caminho que Ele quer que nós sigamos. E esse caminho que Ele quer que nós sigamos é o melhor para mim e para você. Então, Deus vai mostrar para Jó que Ele é um Deus pessoal. Ele vai mostrar para Jó que Ele é um Deus sábio, porque Jó não pode responder as perguntas de Deus. E a terceira coisa, Ele é um Deus poderoso e justo. E como é que Ele vai fazer isso? A partir do capítulo 41. Ele vai falar sobre dois animais, o Berremote e o Leviatã. São animais que até dizem que eram seres mitológicos e não sei. Mas quando Deus começa a falar, olha, o bicho era terrível. Era um crocodilo gigante que, algumas traduções até chamam de crocodilo. Então, e Deus está dizendo para o Jó, ô Jó, quem que pode pescar o Leviatã? Por acaso alguém pode enfiar uma flecha nele lá e dominar ele? Não pode, Jó. Era uma espécie de dragão, porque ele fala que quando ele solta o fôlego dele, sai fogo, acende carvões. É um bicho tremendo. E Deus está dizendo para o Jó, eu domino o Leviatã, Jó. Eu mando no Leviatã. O Leviatã, ó, come aqui na minha mão. Eu dou comida para o Leviatã. Eu alimento o Leviatã. Então, o animal que... tem até um... Se eu não me engano, é 41 e 23. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, é 41 e 22. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Em algumas traduções não muito saudáveis, vai dizer nesse versículo assim, no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Mas não, é uma tradução mais fiel, diz que diante dele salta o desespero. E Deus está dizendo, esse é o Leviatã, e eu mando no Leviatã. Eu domino o Leviatã. É como se Deus dissesse, o Leviatã, o Jó, quando ele me vê, sabe o que ele faz? Ele me chama de Senhor. Porque ele sabe que não pode me confrontar, não pode me enfrentar. Então, amados, esse é o Deus que se revela ao homem. Ele se revela como um Deus que tem uma relação pessoal. Deus quer ter um contato pessoal entre você e ele. A segunda coisa, ele se revela como um Deus sábio. E ele se revela como um Deus justo e poderoso. Olha, o menor pássaro que você conhecer na terra, Deus fala, deixa que eu te alimento. A maior águia, Deus diz, eu alimento. E quando eles acordam de manhã, o café da manhã está pronto, o almoço está pronto, a janta está pronta. É por isso que ele tem poder. Jesus falou, quando vocês forem orar, orem assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o próprio Jesus diz, se ele cuida das aves, não vai cuidar de vocês? Como não? Esse é o nosso Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Tenha um domingo excelente. Logo mais à noite estaremos na ceia do Senhor e vai ser só glória. Deus abençoe a todos vocês.